O Python é uma linguagem de programação poderosa e versátil, que se tornou uma das mais populares do mundo, e isso se deve a uma série de fatores, incluindo a sua sintaxe simples, sua eficiência e a sua comunidade ativa de desenvolvedores. Além, é claro, do seu vasto conjunto de módulos integrados, que fornecem funcionalidade para uma ampla gama de tarefas. E no vídeo de hoje falaremos sobre um desses módulos que eu particularmente uso em todos os meus projetos, que é o itertools. Ele oferece uma variedade de ferramentas para poder manipular iteráveis no Python. Por isso, eu selecionei aqui as 10 mais úteis para te mostrar aqui hoje. Mas antes, se você é novo aqui no canal, eu sou Dalton Peixoto e você está no Programador Aventureiro, um canal onde semanalmente eu trago diversas dicas de programação. Então, se você não quiser perder nada, já recomendo clicar aqui embaixo para se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar sempre por dentro dos vídeos novos que eu postar por aqui. Bom, a primeira função que veremos aqui é a product. Ela retorna um produto cartesiano de 2 ou mais interáveis, o que significa que gera todas as combinações possíveis dos elementos desses interáveis. Por exemplo, o seguinte código usa a função product para imprimir todas as combinações possíveis de 3 números de uma lista. Ao rodar esse código, teríamos como saída a combinação do primeiro elemento de cada lista, depois o primeiro elemento da lista A e B com o segundo elemento da lista C, e assim por diante, até percorrer todas as combinações possíveis de todos os elementos das 3 listas. Isso pode ser útil em muitas tarefas, como calcular o número de combinações possíveis de um conjunto de dados ou objetos, ou gerar todas as possíveis sequências de um elemento de vários iteráveis. Já a próxima função é usada para selecionar elementos de um iterável com base em uma máscara booleana, que é o compress. Uma máscara booleana nada mais é do que uma lista de valores verdadeiros e falsos, e o que o compress faz é retornar os elementos de outro iterável que sejam verdadeiros nesta máscara. Para facilitar, vamos ver um exemplo. Aqui temos uma lista de nomes femininos e masculinos. Vamos criar uma máscara que terá verdadeiro na posição do nome masculino e falso na posição dos nomes femininos. Assim, ao utilizar o compress, ele irá retornar apenas os nomes que estão marcados como verdadeiro na nossa máscara. Sendo assim, retorna uma nova lista apenas com os nomes masculinos. Essa função é muito útil quando precisamos filtrar, selecionar ou só remover elementos de iteráveis baseados em alguma condição. E a próxima função desse vídeo é o group by, que, como o próprio nome já sugere, serve para poder agrupar os elementos sequenciais duplicados de um iterável, o que é ótimo para poder identificar padrões em dados ou então agrupar os dados para fazer alguma análise. Por exemplo, o seguinte código usa a função groupBy para agrupar os caracteres de uma string. Nesse caso, a função groupBy agrupa os caracteres da string com base no seu valor, ou seja, todos os caracteres Y são agrupados, depois todos os caracteres A e assim por diante. Também podemos usar um segundo argumento nessa função para especificar uma função da chave. Essa função de chave é usada para determinar se 2 elementos são considerados iguais ou não. Perceba que no nosso exemplo ele não agrupou as 2 letras A maiúsculas porque elas não estão sequencialmente próximas. Existe uma outra letra A minúscula no meio que forma um novo grupo. Para evitar que isso aconteça e que ele agrupe todas as letras que sejam iguais, independente de serem maiúsculas ou minúsculas, podemos usar uma função lambda para que ele considere todos os caracteres como maiúsculo na hora do agrupamento. Já a função combinations retorna todas as combinações de um comprimento especificado de um iterável, o que é útil para identificar todos os pares possíveis de elementos de uma lista ou gerar todas as senhas possíveis de um determinado comprimento. Por exemplo, o seguinte código usa essa função para gerar todas as combinações de 2 elementos de uma lista. Outra função parecida é o permutations, que retorna todas as permutações de um comprimento específico de um iterável. A diferença aqui é que combinations considera que YA são uma combinação independente da ordem dos elementos. Sendo assim, a Y seria a mesma combinação, enquanto que no permutations eles são considerados combinações distintas. Se você já está acostumado a trabalhar com reduce, então sabe que essa função é usada para acumular valores de um iterável, que é exatamente o que a função accumulate faz, só que de forma mais simples. Por exemplo, nesse código usaremos o accumulate para calcular a soma cumulativa de uma lista. O primeiro elemento é somado com 0, o segundo é somado com o anterior, que no caso é 2 mais 1. O terceiro é somado com o primeiro e o segundo, e assim por diante. E antes de irmos para o próximo tópico, você sabia que na plataforma do Programador Aventureiro você pode aprender Python, SQL, estatística e ciência de dados de graça? Então clique no primeiro link da descrição para poder saber mais. Já as próximas funções que veremos aqui são repeat, cycle e count.
Todas elas são muito úteis quando precisamos executar uma ação repetidas vezes até que determinada condição do nosso código seja satisfeita. Por exemplo, com repeat, podemos gerar um iterável com o mesmo elemento repetidamente. Nesse caso, geramos uma lista com 3 vezes a palavra Python. Já com cycle, podemos gerar um iterador infinito que cicla pelos elementos de um iterável original. É uma função útil para implementar um algoritmo de busca de largura ou percorrer uma lista indefinidamente. Enquanto que o count gera uma sequência infinita de números, começando de um número inicial especificado que vai sendo incrementado por um passo constante. E se você trabalha com análise de dados, então vai gostar de conhecer a próxima função, o pairwise, que gera pares sucessivos sobrepostos de um iterável original. Por exemplo, você pode gerar todos os pares consecutivos de uma lista de letras, como a que está vendo aí na tela, mas eu particularmente uso essa função para calcular janelas deslizantes de mudanças de dados. Por exemplo, imagine que você tem uma lista com os pontos de um gráfico. Você pode usar o pairwise para calcular o incremento ou o decremento de cada ponto do gráfico. E para finalizar a nossa lista com as 10 melhores funções do itertools, takewhile e o dropwhile, que fazem coisas bem parecidas. Ambos servem para poder filtrar elementos de uma lista baseado em uma condição. A diferença é que o takewhile mantém os elementos que satisfizerem a condição passada, como nesse exemplo que estamos mantendo os números que são menores do que 100 da nossa lista original. Enquanto que o dropwhile faz o processo inverso, removendo os elementos que satisfazem a condição. Ou seja, usando o mesmo exemplo, teríamos como resultado apenas os números que são maiores do que 100 na nossa lista final. E se você quiser aprender mais truques com Python, já recomendo assistir esse outro vídeo em que eu explico o que é o operador walrus e como você pode usá-lo para atribuir dados de uma variável de forma dinâmica e reduzir a verbosidade dos seus códigos.